Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal, em que a gente recebe aqui escritoras e escritores mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais para poder falarem sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre a sua arte literária. Hoje estamos aqui com o Paulo Fernandes. Paulo é autor de um livro infantil, mas nós vamos falar muito mais que esse livro infantil. Paulo vai se apresentar já já, mas eu vou dar aqui as boas-vindas nesse espaço que é nosso da literatura mineira. Paulo, seja bem-vindo. Tio Flávio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande, um prazer enorme poder estar aqui ao seu lado para falar sobre livros, para falar sobre literatura, que é vida. Você não gosta, né? Não. Eu falei que o livro do Paulo é este aqui, né? Um livro infantil, que nós vamos falar já já sobre ele. Mas antes de falar sobre isso e antes dele se apresentar, eu vou falar onde você pode nos encontrar. A gente está sempre no portal do Jornal Hoje em Dia, às quintas-feiras, 19 horas, e também na TV Promove, que é na Claro TV, canal 12. Mas não é só aí. A gente está também na Rádio Web, da Rádio Web do Jornal Hoje em Dia. Estamos nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então estamos aí nas rádios, nos portais, no jornal, e é fácil nos encontrar, é fácil nos indicar, é fácil passar esse programa que está passando aqui agora para outros amigos, já que ele vai para o YouTube também do Jornal Hoje em Dia, que é Jornal Hoje em Dia BH. Eu não vou apresentar o Paulo Fernandes, eu vou deixar que ele apresente, já que ele é uma pessoa que conta tantas histórias, eu vou pedir para que ele, de uma maneira própria, conte quem é ele. Paulo, eu estou com uma curiosidade danada para saber, porque são vários Paulos, né, num só. Quem é o Paulo Fernandes? Então, eu sou Paulo Henrique Fernandes. Eu sou bisneto de Dona Olímpia, neto de Dona Maura e seu Beirute, de Dona Ruth e seu Inácio. Sou filho da Dona Vani e seu João Bosco, irmão do Carlos, do João, da Regina e da Ivana. Tio da Carolina, do Rafael, da Luna, do Arthur, do Henrique, tio-avô do Pedro e do Vitor. Sou sobrinho, sou primo, sou amigo, mas para além de tudo isso, eu sou uma pessoa que tento a cada dia estar melhor neste mundo, né? Sendo uma pessoa melhor, e como bem diz o Milton Nascimento e o Danny Black na música, eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Nossa, mostra essa tatuagem, mostra assim, aí, é muito legal, viu? Muito legal. Você tem umas tatuagens aí que contam histórias também, né? Tem, várias. Todas. Acho que não vai nem dar para entrar nesse assunto, porque são tantos assuntos. São. Mas cada um tem um significado, sim, né? Sim. Paulo, você conta histórias. Eu te conheci num projeto chamado Ler e Criar Asas. Ler e Criar Asas, que você pega histórias infantis e vai conversando com as crianças. Isso. Vamos falar sobre esse projeto para a gente poder pular para aquele assunto que é como estimular as crianças a ler. Uhum. Me fala lá, Ler e Criar Asas, como é que ele nasceu? Então, em 2012, eu criei um canal no YouTube para indicar livros infantis para pais, mães, professores, professoras, para as pessoas terem a possibilidade de conhecer, né, a diversidade, a bibliodiversidade, né, da literatura infantil publicada aqui no Brasil, e não só no Brasil, como pelo mundo afora. Esse canal foi criado em 2012 e até hoje ele está no ar, é o Ler e Criar Asas, onde eu gravo os vídeos e publico, e aí eu compartilho. Eu realmente não sei quantos seguidores tem, eu não sei quantas pessoas curtem, porque não é uma preocupação que eu tenho. Uhum. A minha preocupação é apenas falar dos livros. Eu falo porque eu tenho prazer em falar de livros, de literatura, né? Já me perguntaram muitas vezes, você cobra? Não, não cobro. Você ganha alguma coisa? Não ganha absolutamente nada e nem quero ganhar nada. O que eu ganho é
é muito maior do que qualquer valor financeiro. O que eu ganho é a possibilidade de apresentar às pessoas algo que elas talvez não conheçam. Claro, se elas quiserem e se puderem assistir o vídeo. Ninguém é obrigado a assistir nada, né? Então, esse projeto ele vem desde 2012 e dentro do Ler é Criar Asas eu fui criando outros trabalhos. Então, por exemplo, rodas de conversa com adolescentes e com crianças, a contação de história, às vezes palestras na área de educação, de ética, enfim, né, cursos de formação, tudo dentro do Ler é Criar Asas, que é um... Porque dá para desdobrar, tá aí eu desdobrei, várias coisas, exatamente. Né? E hoje o Ler é Criar Asas, né, esse ano especificamente, o meu menino, o Antônio, meu filho mais novo, que tem 9 anos, Tunico Poesia, né, ele passou a fazer parte deste canal. Na verdade, desde que ele nasceu, ele faz parte, mas agora mais efetivamente. Ele indica os livros comigo. Ele está assumindo o lugar do pai? Daqui a pouco ele pede para o pai se afastar, toma conta do projeto. Exatamente. E aí a gente tem a Dica Literária e ele criou um quadro dentro do Dica Literária, que são as perguntas literárias. Eu faço perguntas para ele faz para mim. Cada semana é uma pergunta um de outro sobre livros, sobre o que gosta, né? E a intenção é exatamente essa, é apresentar o livro para as pessoas, né? Eu leio um trecho do livro, eu não leio o livro todo. Às vezes é o Antônio que lê, eu falo um pouquinho do livro, ou então ele fala um pouquinho do livro, e a gente encerra o vídeo, né? Dizendo até a próxima dica literária. Né? Então é um projeto que cresceu dentro dessa questão da literatura. Né? Como eu disse lá no início, literatura é vida, né? É vida, dá vida, revela vidas. Né? Exatamente. Agora, aquilo que a gente estava falando da leitura por crianças e por adolescentes. Né? A gente vive num momento em que se vê aí que há uma efervescência da literatura, muitas feiras de livro acontecendo, as pessoas dando um valor muito grande aos prêmios, inclusive, né, que a gente está acompanhando mais de perto. Mas isso é um grupo mais restrito. Né? Se a gente pegar o todo, e quando eu estiver falando alguma coisa que você não concorda, você pode me interromper, que eu estou aprendendo aqui. Uma massa brasileira ainda não despertou para a leitura. Então, quanto a isso, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu penso não, né? Eu faço parte de um projeto que é de um amigo, Farelo de Quiá, Alfredo Lima, ou Robin Hood da Quebrada, meu querido amigo, irmão, parceiro, que é o Instituto Livros em Todo Lugar. O Farelo criou, há 11 anos atrás, o Instituto Livros em Todo Lugar, e só para situar um pouquinho, quando ele criou, ele me ligou. Eu estava na época buscando o João, meu filho mais velho, na escola. Ele me ligou, Paulo, tal, não sei o quê, como é que tá? Eu falei, ô Farelo, como é que você tá? Quanto tempo, né? Ele falou, eu tô com problema. Tô dentro. Eu falei, mas você nem sabe o que é. Eu falei, tem você e tem livro, eu tô dentro. E o Livros em Todo Lugar, que hoje é Instituto Livros em Todo Lugar, há 11 anos, já distribuiu mais de 35 mil livros, no bairro Nacional, na região ali, além de já ajudar a montar bibliotecas, né? E uma coisa que eu percebo é que o livro no Brasil, ele tem um acesso para algumas pessoas e para outras não, em questão financeira, né? Eu não vou aqui dizer que livro é caro ou barato, não é isso. Para algumas pessoas ele é caro, para outras ele não é, dependendo do lugar que essa pessoa ocupa financeiramente e socialmente. Mas projetos como o do Farelo existem aos montes no Brasil. E o que eu percebo é que as pessoas leem. Talvez elas não leiam o que um determinado grupo determine o que é interessante e o que seja importante ler. Mas eu vejo, por exemplo, no projeto, as pessoas vão lá, tem um evento que acontece na Praça do Nacional, e aí coloca livro na praça inteira. As pessoas vão para buscar livros, elas levam sacolas. No ano seguinte, elas voltam com os livros que elas pegaram o ano anterior, colocam lá para trocar. Porque elas entenderam que o projeto, a ideia dele é fazer circular livros. Então, há leitores pelo Brasil espalhado aí. Claro que a gente não pode querer que todo mundo leia. Eu não sou muito dessa ideia de que todo mundo tem que ter um livro na mão. Acho que tem que ter quem quer, quem gosta, tem que despertar o gosto por algum motivo. Tem que ser uma ditadura da leitura, né? Eu acho que tem que ser algo assim, prazeroso, né? A leitura não deve ser algo que
que tem que ser imposto. Ela tem que ser algo que a pessoa descobre, e a partir do momento que ela descobre, ela não larga mais não. Pois é, mas como fazer isso para as crianças? Você é pai de 2 filhos. Isso. Como fazer? O mais velho também gosta de ler? Hoje ele não gosta mais não. Mas é isso, faz parte, né? Quando criança ele sempre ganhou muito livro, ele sempre teve muito livro. Até recentemente ele até lia, mas hoje ele não gosta e está tudo bem. Pode ser também uma fase. Né? Porque eu passei por uma fase que eu não lia nada. Sim. Eu saí do processo de pesquisa, de mestrado, parece que eu dei uma parada, parece que eu tinha que descarregar, né? E cada um tem sua fase. Mas como que a gente faz? Os pais que estão nos assistindo, os professores que estão nos assistindo, como que a gente faz para poder estimular a leitura pelas crianças? É obrigando? É fazendo com que ela leia, mesmo que ela não goste? Porque lendo, não gostando, ela vai aprender a gostar um dia? O que é? Então, em 2018, de 2018 a 2020, eu fiz um trabalho numa escola municipal chamada Escola Municipal Maria de Rezende Costa, Maria de Rezende Costa ali na Maria de Rezende Costa, ali no Alípio de Melo, que era o projeto Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, onde eu trabalhei com crianças, né, a literatura e os direitos humanos, o ECA, a Constituição, vinha junto com isso aí. E na época eu fiz uma pesquisa com crianças, não só dessa escola, mas por escolas por onde eu andei, perguntando para as crianças, é uma pesquisa informal, né? Não registrei nada, eu apenas perguntava para as crianças, o que é para você, o que é a literatura, por que você gosta de ler? E a resposta de todas, diversão. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a leitura ela tem que ser prazerosa. E o exemplo acima de tudo. Porque não adianta, eu sou um pai que eu quero que meu filho leia, mas meu filho não me vê lendo. Eu não tenho livro em casa, eu não levo meu filho em eventos literários, eu não levo meu filho numa biblioteca, eu não levo meu filho numa livraria. E olha, levar numa livraria nem sempre significa comprar, mas significa que a criança vai ter acesso a uma bibliodiversidade, onde os livros estão ali para ela folhear, para ela conversar com o livreiro, com a livreira, né, com quem está ali, que sabe dizer dos livros, que sabe que pode dizer, ou que a criança queira pegar ali, o pai sentar e ler com ela. O mais importante, no meu ponto de vista, né, é que haja o exemplo. Eu creio que o pai leitor, a mãe leitora, ela pode vir a transformar o filho e a filha em leitor também. Que também não acho que é uma obrigatoriedade, pode ser que a criança tenha outros interesses, mas, por exemplo, ter livros em casa, valorizar o livro como um objeto valoroso, né? Um objeto cultural, levar às livrarias, às bibliotecas, eventos literários, lançamentos de livros, mostrar para a criança que aquilo faz parte do universo da família. Porque não adianta, volto a dizer, não adianta eu como pai querer que meu filho leia se eu não leio. Porque é o exemplo que educa, né? É a prática que educa, não é a teoria. A teoria é muito bacana, mas sem a prática, a gente estava conversando aqui, né, antes de iniciar, aquela história, eu não quero que meu filho jogue papel no chão, mas eu jogo papel no chão onde eu vou. O que eu estou mostrando para ele? Eu estou mostrando para ele o seguinte, joga papel no chão, o seu pai, que é seu exemplo, joga. Eu corrijo um palavrão que ele fala, mas eu falo sempre outros. Exatamente, né? Eu estou corrigindo o palavrão, mas eu xingo todo mundo na rua. Eu quero que ele trate as pessoas bem, mas eu não trato bem as pessoas. O que ele está vendo? Pode ser que tenha um efeito contrário também, dele falar, eu não quero ser igual ao meu pai. Mas a tendência é repetir, né? Já na escola, eu acho que o que tem que prevalecer são os projetos literários, onde a leitura seja um processo prazeroso. Eu costumo dar o exemplo de que, assim, você não precisa fazer muito, não. Uma criança lá nos anos iniciais, professor ou professora entra em sala, por exemplo, com o livro aberto, como se estivesse lendo. E aí dá gargalhada, tropeça, cai. Os meninos vão ficar curiosos. Fecha o livro. Isso gera curiosidade. Não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A professora do meu filho, do Antônio, a professora Cislene, lá da Escola Municipal Dom Jaime, ela fez uma coisa muito legal esse ano e ela faz. Eu falo que ela é uma Sherazade das crianças. Por quê?
Ela pegou as Crônicas de Nárnia esse ano, ela começou a ler. Só que o que ela fazia? E o que ela fez, né, durante a leitura? No momento que as crianças estavam mais gostando, ela parou a leitura. Eu continuo amanhã. O Antônio, meu filho, chegou para mim: papai, você tem as Crônicas de Nárnia? Eu falei: não tem não. Por quê? Porque eu quero ler, a professora está lendo, mas ela para na melhor parte. A Sherazade das crianças, né? Eu dei o nome a ela de Sherazade das crianças, porque isso é maravilhoso. Ela despertou nas crianças e desperta nas crianças, né, a curiosidade pelo que vem depois, que é o que a Sherazade fez, né, para salvar a pele dela e de outras mulheres, né, que o rei lá casava e matava por vingança, enfim, né, e isso incentiva a criança a ler. Não creio, por exemplo, que ficha literária é uma forma de fazer criança entender livro, fazer lá, quantas páginas tem, qual é a editora. Pode até ser algo que vai contribuir, mas eu creio que é o prazer da leitura, é o prazer, é o professor, a professora que tira um tempo da aula para ler um trecho de um livro, igual a Sherazade lá das crianças do Antônio faz, a professora Cis, né? E a criança fala: lê, amanhã. Que deixa essa instiga. Instiga a criança, né? E depois fala: gente, agora desenha aí o que vocês imaginaram aí dessa parte. Ou então, escreve aí o que vocês escreveriam para complementar essa história. Agora né? me conta uma coisa, o que você também sabe fazer muito bem, a contação de histórias, né? Porque assim, a contação de histórias é levar aquelas pessoas para o lúdico. Sim. Né? Às vezes você conta uma história que se contou aí da Sherazade, por exemplo, que casa com o dia a dia de alguém, Sim. né? Numa simbologia, aí você consegue trazer a pessoa para aquele dia a dia. O que a contação de histórias faz pelas pessoas? Porque eu acho que, também não sei se eu estou muito, assim, muito desgostoso com algumas coisas que deveriam acontecer mais e que estão se perdendo. Uhum. A gente poderia ter muito mais contação de histórias em espaços lúdicos, né? Sim, Então, eu vou dar um exemplo aqui. A contação de história são narrativas. Nós somos feitos de narrativa. Uhum. Nós somos constituídos de narrativa. Se nós não temos nada para narrar, nós deixamos de ser. A gente deixamos de ser nada. A gente narra quem a gente é, a gente narra de onde a gente veio. Né? Eu iniciei aqui me apresentando, dizendo da minha origem, das minhas raízes, né? Quem eu sou. Isso é uma narrativa. Eu preciso da narrativa, né, para saber de onde eu venho, para saber para onde eu estou indo, para saber que caminho eu quero seguir. As histórias, elas nos trazem isso e muito mais. Então, quando eu estou contando história, ou quando um outro narrador, narradora de história, está fazendo esse trabalho, seja para criança, para adolescente ou para adulto, o que se percebe é um brilho no olhar das pessoas. Porque a história, ela resgata, dependendo da história que você está contando, ela pode resgatar na pessoa ali algo que às vezes se perdeu. Certa vez, no aniversário de 80 anos, o senhor Aloysio, o pai do Erma, que é um amigo que, há 50 anos, meu amigo, eu fui no aniversário dele, e aí tinha um pessoal de samba, eu falei: Erma, eu posso contar história? Ele: pode. Aí eu fui contar história para o senhor Aloysio. Quando eu terminei, veio um amigo do senhor Aloysio, de 80 anos, em prantos. E ele veio e falou assim: olha, eu quero te agradecer. Nunca ninguém contou história para mim. Eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz, porque nunca eu tinha escutado uma história. Veja bem, a força, o poder, né? Você está ali contando, você não tem ideia do que está acontecendo com as pessoas. E aquela revolução de emoções, né? Exatamente. Que passa por cada um. E as histórias, por exemplo, claro que não necessariamente é para isso, mas não só as histórias de tradição oral, mas as escritas também, né, as que são escritas em livros, elas podem, né, contribuir para que as pessoas possam lidar com emoções que elas não estão dando conta. Então, por exemplo, a criança está ali sem saber como lidar com a questão da morte de alguém da família. Cara, você pode contar uma história. Não necessariamente você tem que falar com a criança. Tá vendo o que é? Não, conta a história. Só conta. Meu menino, uma vez, eu levei ele numa livraria
e estava a Ana Lira contando a história do Não Me Toque Seu Boboca, da Andréa Taubman, que saiu pela editora Letria. E Não Me Toque Seu Boboca é a história da Ritoca, que é uma coelhinha e que brinca com os amigos, e aí muda para a rua o tio Pipoca. O tio Pipoca trata os meninos bem, leva para casa, e aí chega lá, dá doce, o quê? Os meninos jogam videogame, chama a Ritoca, vem cá comigo e tal. Aí ele pega na orelhinha da Ritoca. A Ritoca, opa, peraí. Ele pega na outra orelhinha da Ritoca. Ela, opa, peraí. Isso aqui tá errado. Esse meu corpo é sagrado. Ninguém pode tocar sem minha permissão. Então ela começa a gritar, não me toque seu boboca, não me toque seu boboca, não me toque seu boboca. É um livro que fala sobre abuso infantil, sobre pedofilia. Meu filho escutou essa história, ele tinha 4 anos. No dia seguinte ele estava em casa lá, não me toque seu boboca, não me toque seu boboca. Eu falei, cara, e eu não conversei sobre a história com ele nem nada. Falei, o que foi, Antônio? Eu vou fazer igual a Ritoca se alguém me encostar. Olha, não foi preciso dizer nada para ele. As crianças, elas conseguem captar o que a história está dizendo, assim como um adolescente ou um adulto. Eu já contei histórias em presídio, eu já contei história em socioeducativo, e faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Inclusive, a partir de uma contação de história, de uma narrativa de histórias, né, você pode ali estar despertando alguém ao prazer da leitura, porque a pessoa pode querer descobrir de que livro que veio aquilo, ou descobrir outros livros porque aquilo encantou, né? Então, as narrativas, elas têm esse poder, elas têm essa capacidade de despertar na pessoa algo que talvez esteja adormecido. Despertar a leitura e despertar também a escrita, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa se encanta tanto que quer também escrever sua Sim, história, sim, né? Ou sim. quer lidar com uma dor através da fantasia, Sim. ou coisas nesse sentido. E para aproveitar o tempo com você aqui, que são vários assuntos que a gente pode explorar, você é livreiro. Sim. O que é ser livreiro? O que um livreiro faz? Então, o livreiro, eu me tornei livreiro em 2020, né? Sou muito grato à Adriana e ao Luiz da leitura do Shopping Contágio, que abriu as portas para mim, né? Muito grato foi por lá que você chegou? Foi lá que eu comecei, a né? leitura do Shopping Contágio, fiquei 8 meses lá. Sou muito grato ao Iderci, que era coordenador da loja, que me ensinou muito do que eu sei. Depois eu fui para a livraria em 2020 mesmo, a Leida Reis, da editora Página Hoje, literíssima. Ela abriu uma livraria, mas ela abriu no ano da pandemia. Ela abriu 5 dias depois, teve que fechar. Então, quando ela reabriu, ela me convidou para assumir a livraria. E eu costumo dizer, tio Flávio, que eu me tornei livreiro, mas eu acho que eu já era um livreiro, porque eu tive livreiros e livreiras que me influenciaram. O Najib foi meu primeiro livreiro, ele tinha uma livraria chamada Diadorim, na Savassi. Depois a Fabíola Farias, e o João, da Travessa. O Tiago, que também trabalhou na Travessa e trabalhou na Mineiriana, hoje ele trabalha na livraria Genipapo, né? O Ailton, meu querido amigo Ailton, que foi meu livreiro durante 10 anos na livraria do Belas, onde eu sou livreiro hoje, né? E sou muito grato por hoje estar na livraria do Belas, onde a Ingrid me recebeu, né? E possibilita que eu esteja exercendo esse trabalho. E o ser livreiro é muito mais do que... eu costumo dizer que o livreiro ele não é um vendedor. O livreiro, o bom livreiro não é um vendedor, né? Ele é um facilitador de sonhos. Porque quando alguém chega numa livraria, que encontra um bom livreiro, uma boa livreira, o que essa pessoa vai fazer é falar dos livros de forma a seduzir pelas palavras. Seduzir o leitor, a leitora. Talvez o leitor, a leitora não saia dali com o livro, mas ele sai com um livro anotado e volte depois. Mas aquele que vai, tem uma boa indicação, uma boa sugestão do livreiro ou da livreira, ele se torna alguém que vai voltar sempre. O livreiro, o bom livreiro, né, a boa livreira, tem que conhecer do mercado editorial, tem que estar atento ao que está sendo colocado aí no mercado editorial das literaturas contemporâneas, conhecer também dos clássicos da literatura é importante, né? Saber como que funciona o mercado editorial é importante, para que você possa conversar com as pessoas e, a partir dessa conversa, você ter histórias para contar sobre os livros, né? O Afonso Cruz tem um livro que chama O Vício dos Livros. O Afonso Cruz que você me presenteou, né? Vamos Comprar o Poeta, que é maravilhoso, né?
que é um livro incrível, incrível. Mas o Afonso Cruz tem um outro livro, chama O Vício dos Livros, que eu falo que é um deleite para quem gosta de livros. Eu até arrepio, porque é um livro que você se deleita, porque ele vai contando histórias sobre livros. E quando você sabe essas histórias, você não fala, por exemplo, eu pego o livro, eu não falo só do livro. Eu vou contar como que foi feito aquele livro, como é a história. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma autora, a Socorro Racioli, que tem 2 livros, A Cabeça de Santo e Oração para Desaparecer. A Socorro Racioli, em 2014, fez uma oficina com Gabriel Garcia Marques, mas ela fez por muita insistência. Ela mandava e-mail, mandava não sei o quê. Ela começou a cercar todo mundo que quis, até que ele falou, cara, vamos dar uma vaga para essa mulher. Ela quer muito fazer minha oficina. E aí ela fez, e em seguida ela lançou o livro Cabeça de Santo, que é um baita livro, né? E aí, olha que curioso como que são as coisas. Aí você vai contando essas histórias, aí você linka com outro autor, premiadíssimo, que é o Stênio Gardel, que escreveu um livro chamado Da Palavra que Resta, que é maravilhoso, que ele fez uma oficina com a Socorro Racioli. Olha só. Então, olha, a Socorro Racioli fez lá com o Gabriel, ele fez com ela, e escreve o livro dele. Essas histórias, elas são muito mais do que histórias. Elas são alimento para quem gosta de livro, porque você está conhecendo a história por trás dos livros. Então eu posso pegar, por exemplo, a história, né, de um único livro que o autor escreveu, que é a Harper Lee, né, O Sol é para Todos. Ela escreveu esse livro e desapareceu, mas foi um livro que virou filme. O ator ganhou o Oscar, o Gregory Peck ganhou o Oscar, o filme ganhou o melhor filme, o livro ganhou prêmio. E é um livro que tem um pouco a ver com a história dela também, enquanto criança. Né? Mas a gente pode vir para o Brasil, a gente pode falar de autores daqui. Né? Você pega, por exemplo, um autor como Giovanni Martins, lá do Rio de Janeiro, que escreveu O Sol na Cabeça, que é um livro de contos, depois publicou o Via Ápia. São livros que falam da história dele, que conta a vivência dele através de contos e um outro romance. E com uma linguagem muito própria dele. E com a linguagem própria dele. Da situação dele, do contexto dele, né? Se eu falo só do livro, ótimo. Mas se eu tenho uma história por trás do livro, de como que ele chegou até isso, de como que ele pensou em escrever, de que projeto ele faz parte. Eu gosto de citar o Otávio Júnior, o livreiro do Alemão. Né? Tem livros infantis, ele tem um livro que chama O Livreiro do Alemão. É um cara que ele criou uma biblioteca dentro do Complexo do Alemão. É um cara que conta a história dele num livro chamado Garoto da Camisa Vermelha, em que ele vai contar como que os livros chegaram na vida dele. Então a livreira é aquela pessoa que está atento ao que está acontecendo no mercado e que encanta quem chega numa livraria, né, não só contando dos livros, mas contando as histórias por trás dos livros, que tem boas indicações, que conhece do que está falando e que, além disso, já conhece o leitor, a leitora que chega ali, que já está acostumada aí, e fala assim, não, esse leitor gosta disso. Por exemplo, lá na Livraria do Belas tem uma leitora, ela lê só mulheres. Então, toda vez que ela chega lá, eu já sei que são livros de mulheres que eu devo mostrar para ela, né? Aí tem um outro leitor que eu sei que gosta de determinado tipo de livro. Então, olha, chegou esse livro aqui, talvez você possa gostar. Isso é muito bom, porque assim, tem muitos autores que a gente não conhece de fato, né? E aí, quando você vai tendo acesso a esses autores, você vai se... Eu li aquele livro, Oji-chan, que é um japonês que mora no Paraná. Cara, eu fiquei impressionado como ele escreve sobre um senhor que tem uma esposa com demência e que tem um monte de perdas, e quando chega no momento em que você acha que não vai dar mais nada para aquele cara, pela idade que ele tá, pela situação que ele tá, e aí tem todo um processo. E aí eu falei, olha, onde que esse cara estava na literatura que eu não o achei, né? Onde eu estava. Não é? E aí vem justamente quando fala do livreiro, daquele que conhece os livros e indica. E daquele, por exemplo, quando você me presenteou hoje com o livro, eu já fiquei curioso por que você escolheu aquele livro, né? Porque alguma coisa, ou um olhar sobre mim você deve ter, que me trouxe aquele livro, que acha que aquele livro vai casar com as minhas ideias, ou me abrir novas ideias. Então é fantástico ser livreiro, não é fácil. Né? Mas é fantástico. E fiquei muito feliz de você ter feito essa homenagem
a livreiros nossos, né? Ah, sim. Que tem outros vários aqui. Ô, tio Flávio, eu penso que a gente precisa reverenciar aqueles que vieram antes da gente, que abriram as portas e que são referência. Né? Hoje eu tenho uma grande referência que é a Ingrid. A Ingrid é uma grande livreira, ela é uma bruxa dos livros, ela faz algo que eu estou dizendo isso aqui, todas as pessoas que a conhecem sabem disso. Ela é uma bruxa dos livros, ela é uma maga dos livros. Ela não é uma livreira qualquer. A Ingrid é uma pessoa incrível para entender o que cada leitor vai receber. Ela tem, né, a Livraria do Belas, né, a Ingrid tem lá na Livraria do Belas há mais de 10 anos o clube de leitura. Né, onde toda última quinta-feira do mês as pessoas se encontram depois de ler um livro, né, todo mundo lê o mesmo livro para falar desse livro. Né, quem conduz é a Ingrid. Né, e no final do encontro se escolhe o novo livro através de uma votação de 3 livros que ela faz a curadoria e apresenta. E, normalmente são livros que as pessoas não leriam. Então, inclusive em janeiro nós temos o próximo encontro, que é o Mata Doce, da Luciana Aparecida, que é um livro maravilhoso, maravilhoso. Né? A livraria, a Livraria do Belas é uma livraria que recebe lançamentos, recebe eventos culturais, é uma livraria que ela tem o cheiro, o sabor, né? E a alegria dos livros presentes e das pessoas que estão ali o tempo inteiro, né? Que vão lá para buscar uma sugestão de livro, que já vão lá porque conhecem o acervo da livraria. Então, eu costumo dizer que é importantíssimo reverenciar aqueles que são as nossas referências. Lógico. Eu preciso sempre dizer isso, né? Eu falei da contação de história aqui, e eu acabei não dizendo. Eu tenho grandes referências: Beatriz Mirra, Rosana Montalverne, Sandra Lane, né? Carlos Barbosa, Pierre André, né? São figuras que são referências para mim na contação de história. E eu preciso sempre dizer: essas pessoas vieram antes de mim e me influenciam, me transformam em quem eu sou. Eu sou grato a todas essas pessoas exatamente por elas existirem e fazer o que elas fazem. Né? Assim como o Farelo, meu amigo, querido, parceiro, né? Que tem o Livros em Todo Lugar, que é uma pessoa que assim, me traz o tempo inteiro inspiração. Olha, temos que encerrar. A gente podia falar sobre arte marginal, arte periférica, um monte de coisa que tem mais por aí. Mas para te encontrar, como que as pessoas podem fazer? Então, eu só tenho Instagram e YouTube, que é o Ler é Criar Asas. Ler é Criar Asas, só isso. Ler é Criar Asas, estou lá no Instagram, estou no YouTube. Não sou uma pessoa muito ligada à rede social, de vez em quando eu vou lá, coloco. Meu Instagram é para falar de livro. E a pessoa pode ir lá conhecer o Instagram e acompanhar todas as gravações que tem lá. Exatamente. E as próximas que virão. Sim, né? Perfeitamente. Paulo, obrigado pela sua presença aqui. E eu agradeço também as pessoas que nos acompanham sempre aqui no Contracapa, e a gente se encontra num próximo episódio.